Então, pessoal, mais um episódio 92 Bytes. Aliás, mais um episódio não. O episódio 92 Bytes de hoje. Nós temos um convidado super especial que nos acompanha aqui. Mas antes de mais nada, Tainara Lucena, minha companheira de bancada. Olá, José. É um prazer estar aqui contigo novamente. Como se fosse a primeira vez. É sempre a primeira vez. É sempre uma experiência nova. Legal demais. E Tainara, quem é que a gente trouxe hoje para o podcast? Antes de mais nada, pergunta para Tainara, qual a expectativa para hoje aí, o podcast de hoje? Muitas experiências baseadas na trajetória de vida dessa pessoa, né? Um influenciador que a gente tem na nossa cidade de grande relevância na área de gastronomias, eventos, bares. Então a expectativa é altíssima. Legal, legal. E tu tem um bocado de afinidade também já nessa área, né? Sim, sim. Quem nunca recebeu uma recomendação deles, não é isso? Não é verdade? Você tá lá rolando o feed, eu não sei o que vou fazer nesse final de semana e de repente chega uma notificação lá. Dicas para este final de semana. Legal. E aí, quem é que a gente tá recebendo hoje? João, hoje a gente tá trazendo João Lima. Tá trazendo João Lima, administrador do Rolê SLZ, influenciador digital, e eu vou pedir para ele mesmo se apresentar. João, seja muito bem-vindo. Obrigada por participar do nosso podcast, por aceitar o nosso convite. Opa, muito obrigado. Eu que agradeço a participação. Prazer estar aqui conhecendo vocês e contando um pouquinho da nossa história aí. Maravilha. João, eu tenho pergunta sempre eu tenho pergunta. Pode muitas, ficar né, à vontade, José. João, antes de mais nada, você é ludovicense, onde é que você nasceu? Onde que você se criou? Quando você nasceu, seus pais eram ricos, era pobre? Como é que é essa história lá? Vai lá de onde você lembra, por favor. Então, eu sou ludovicense, nasci aqui mesmo, em São Luís. Sou lá da região do Quatraque. Legal, o melhor bairro do mundo. É um bairro muito legal. E minha família, uma parte de Codó, outra parte de Arari. E aí os meus avós foram morar próximos no bairro do Radional. Vocês já foram por lá, pelo Radional? Sim, sim. E aí eles moravam próximos e meus pais se conheceram lá nesse bairro, né? E aí eles tiveram meu irmão, depois de 10 anos eu nasci. Legal, a distância é grande de idade aí, né? Irmão, né? Ele tem 38, tenho 28. E aí foi uma história bem longa, assim, de como que a família se conheceu, né? Como é que tudo aconteceu. A minha avó teve 21 filhos. Puxa, legal, cara. Sobraram 12, né? Porque tiveram problemas com alguns bebês que não nasceram. Sabe? Sempre tem. Quando é muita gente, sempre tem problema. Era comum naquela época, né? As famílias bem grandes também, muitos filhos. A condição de saúde, medicina, era tudo diferente naquele período. Isso. Já a minha outra avó teve 6, né? Não, 6 não. Ela teve 4 e uma foi de criação. Sim. No total. Então, uma diferença bem grande de uma avó para outra. Essa avó de parte de mãe teve 21, hoje tem 12, e a avó de parte de pai foram só 4. Aí se conheceram e foi uma história gigantesca. Legal. E aí você nasce em São Luís mesmo, se cria aqui? Sim. Ou passou temporada em outros lugares? Como é que é? Eu já morei um tempo fora, no Canadá. Foi onde eu tive uma experiência muito boa. Morei também em São Paulo, na cidade de Porto Feliz, que foi onde eu trabalhei como gestor de tráfego para imobiliária. Foi uma experiência bem legal mesmo, que me virou a chave, assim. Aprendi, com esse conhecimento eu pude crescer o Instagram, né, quando eu voltei, pude pegar ali o que eu sabia e utilizar para crescer a página. Mas fora isso, foi só aqui mesmo, em São Luís. Tudo que eu fiz foi aqui mesmo, na cidade. E tua família... Tu se criou no Quatraque mesmo? Morou em outros bairros? Tua família era uma família classe média? Como é que era aí? Só no Quatraque. Minha família começou bem de baixo, né? O meu pai dinheiro. E com o tempo ele foi conseguindo as suas coisinhas, devagar. E aí depois de 10 anos, quando meu irmão tinha 10 anos, eu nasci, ele já estava ali, já estruturado, já tinha uma condição tranquila para viver bem. Então, assim, tive um suporte legal da família, tive uma educação bacana. Os princípios também eu considero muito valiosos da minha família. E é isso. Estudou nos colégios... Estudei num colégio bacana, bom. Legal.
Pô, legal. Massa. Boas lembranças, né? Boas lembranças. Essa parte dos princípios, né, que você trouxe sobre a tua família. Dentre eles, quais são esses princípios, assim, que tu considera que foi um norte pra tua vida? Então, eu acredito que a maior lição que eu peguei é da gente evitar sempre a maledicência, sabe? Pra mim é um dos maiores males da humanidade, a maledicência. Você se envolver na vida dos outros, é você, ao invés de cuidar da sua vida, ficar falando da vida dos outros, é um dos princípios que a gente tem, que a gente evita. Outra coisa é sempre receber todo mundo bem. Quando chegar alguém na sua casa, na nossa casa, a gente sempre trata da melhor forma possível. Entre outros vários que a gente vai aprendendo com a vida, né? Tu ainda mora com os pais, João? Eu moro com meus pais ainda. Moro com a minha mãe, né? Minha mãe e meu pai são separados hoje. Sim. Mas são amigos, graças a Deus, tudo certo. E eu moro com a minha mãe. Eu não deixar ela só, eu ainda tô lá. Legal. Teu irmão já casou? Meu irmão casou, mora perto também. Muito pertinho. Bacana. Já viu como é que é a vida de casado? Já. Aproveita. Ainda tá fugindo dessa vida? Eu? É. Assim, acredito que ainda tô no processo aí de trabalhar bastante, conquistar algumas coisas pra poder, Massa. em breve, tá casando. Tá na pista ou já tá de olho em alguém ali? Eu tô solteiro. Tô solteiro, tranquilo. Legal. Não tá pensando nisso agora não, Massa. né, João? Não tô pensando nisso agora. Bacana, isso é legal. Legal. E, João, me fala um pouquinho da tua formação. Como é que foi esse período, faculdade, se teve ou não? Pois Saiu do cara. ensino médio já, enfim. Pois é, quando eu tinha os meus 20 anos, por aí, 19, 20 anos, eu tava voltando de fora. E aí eu tinha que fazer alguma coisa, né? Uma faculdade. Eu acabei entrando em 5 faculdades diferentes durante todo esse período. Tu ainda lembra o nome de todas? Eu lembro. Todos os cursos? Teve uma que eu fiquei só um dia. É mesmo? Nossa. Olha, eu já tive essa experiência, tu acredita? Eu tive. Não tenho orgulho disso, mas Mas faz aconteceu. parte da Faz construção. parte. Faz Também parte, já passei por essa fase. Mas quais os cursos? Ó, Eu tô eu aqui cheguei curiosa. a fazer arquitetura, porque como meu pai engenheiro falou, faz arquitetura que tem tudo a ver aqui, a gente trabalha juntos, aí tá. Fiz arquitetura, depois fui pra psicologia, que era uma época que eu tava aprendendo sobre hipnose, comportamento, gostava bastante. Aí saí, depois passei por administração, passei por contábeis e passei por direito. Sim. Direito foi o que eu fiquei mais tempo. Eu achava que dessa vez aqui eu vou completar, só que eu achava muito chato. Não dá pra mim. Nem médico, nem direito daria pra eu viver feliz. Não dá mesmo. Tinha que ser alguma coisa voltada pra internet mesmo. Tu te considera um nerd? Não me considero nerd. Eu gosto de estudar os assuntos que eu gosto. Mas nerd nunca fui. Sempre fui um aluno nota 7,5, 8. Legal. Mas tu te considera um comunicador? Hoje Sempre em muito dia- voltado pra área da criatividade? Hoje em dia, depois de ter praticado bastante, com a experiência que a gente tem de 5 anos de página, acredito que eu tenha desenvolvido bem essa parte. De passar a informação através dos vídeos. Até aqui hoje, por exemplo, se eu fosse fazer essa conversa com vocês há anos atrás, eu iria estar todo Todo travado, Abandonado né? Um aqui, pouquinho todo mais travado. nervoso. Saquei. Massa. E, João, mas voltando aqui um pouquinho na tua história, tu falou que tu passou um certo tempo morando fora, não foi? Foi pouco tempo, foi só um mês, mas foi assim uma experiência muito marcante. Perfeito. Um intercâmbio que eu fiz. Fala um pouquinho mais dessa tua experiência. Como que isso agregou pra ti logo nesse início, né, de trajetória? Certo, então, quando eu era mais novo, minha mãe pediu pra eu fazer um curso de inglês, né? Eu não queria de jeito nenhum, achava que não era necessário, tudo. E aí ela, não, você vai fazer, vamos lá, é bom que você faça, tá bom. Aí eu entrei, fiz 3 cursos, o primeiro foram 6 meses, aí eu fui pra um que era considerado melhor. Fiquei 3 anos, e lá eu adquiri um conhecimento bem bacana já da língua. Depois eu fui para outro só pra pegar o certificado, que era de 1 ano e meio. Aí quando eu tava finalizando esse último, eu pensei em ter uma experiência de intercâmbio, porque eu sempre chamava intercambistas pra minha casa. Eu me inscrevi num programa chamado IESEC. E os intercambistas Conheço. iam pra lá, tinha o quarto deles, bonitinho, tudo certinho, o quarto de hóspedes. E eles iam e a gente dava todo o suporte pra eles, como se fosse um familiar, né? A gente já recebeu pessoas da Polônia, sempre um por vez. Da China, que morava nos Estados Unidos, Singapura
e teve mais um, que eu não lembro agora. Mas eu lembro. 4 intercambistas. E aí a gente conversava bastante. E eu tive essa ideia, não, vou pra fora pra ver como é, preciso ter essa experiência. E aí eu fui lá e foi totalmente diferente, cara. É uma situação totalmente diferente. Um país estrangeiro, foi bem legal mesmo. E como que é esse choque cultural? De quando tu sai daqui e tenta te adaptar a uma nova cultura lá? Cara, foi até tranquilo. Um lugar bem seguro, me senti seguro, não me senti... O clima também totalmente diferente. A boca já ficou logo rachada. Eu tava entrando no inverno, o inverno lá é muito severo. E aí o clima deu uma pesada, né? Porque aqui é totalmente diferente, bem calorzão. Acho que aqui no Brasil, quando tá muito frio assim, acho que na região sul, não sei se passa de menos 10. Não, acho que não. Lá é menos 40, o ápice, né? É um absurdo, eu não consigo nem imaginar, cara. A galera fica só em casa. Qual é a tua idade nesse período? 18 anos. E é interessante, quando a gente tinha 18 anos, pensava que lá também era 18 anos a maior idade. Eu queria entrar nos bares, a galera não pode entrar. Sim. Aí eu fiquei, frustrado, queria conhecer os bares lá. Pub, que deve ter bastante, né? E aí não podia na época. Mas tudo bem, tranquilo, deu pra aproveitar. E assim, o relacionamento com... Eu sei que você é recebido por uma família lá, e às vezes os amigos da família também te recebem bem, mas, tipo assim, fora daquele ambiente que te acolheu, né, ambiente familiar de casa, né, como é que era o relacionamento fora, na rua? Teve esse momento de ir pra rua, de conversar, de conhecer vizinhança, enfim... Teve, assim... É receptivo, é frio? Como é que é o... Frio que eu digo relacionamento, sempre, pessoas, né? Lá em Toronto, onde eu tava, a maioria das pessoas que vivem lá são estrangeiros, não são canadenses. Sim. Tanto que a cultura do canadense, ela tá meio que caindo, porque existe uma média de filhos por casal para uma cultura se estabelecer, para ela permanecer ou crescer. E lá tá abaixo. Então os casais estão tendo poucos filhos e o país está recrutando pessoas de fora para poder segurar a economia. Então tem muita galera de fora da Ásia, tem muito brasileiro também. Então assim, eu conheci alguns brasileiros lá. Tem até um bar de brasileiros, que é bem bacana. Então assim, a minha relação com o pessoal lá, eu não conheci nenhum canadense. Eu só via alguns canadenses passando porque é muito característico. Bem branquinho, nariz fininho e tal. Dá pra perceber ali que é característico do canadense, do norte-americano. Mas sempre a maioria era asiático, ou então brasileiro, ou então de outros lugares. E foi bem bacana. Fui num hostel que tinha gente de todos os lugares do mundo. Nova Zelândia. E aí lá a gente conversava, interagia. Muito legal. Achei que eu não ia desenrolar, mas deu pra conversar com o pessoal. Beleza. E você já tinha domínio ali do idioma? Ou era muito no improviso? Não, já dava pra conversar bem ali nessa época. E foi mais pra aprimorar. Aprimorei mais ainda o idioma. Legal, tu já foste pra lá com algum foco definido? Ou vamos ver no que dá? Então, eu fui fazer um curso de inglês também lá, mas assim, eu queria mesmo ter a experiência de estar fora, de me virar sozinho. Né, de ter eu queria ter uma experiência diferente. Eu Legal. imagino que 18 anos, em algum momento tu chegou lá e pensou, eu vou morar aqui, eu não quero voltar pro Brasil. Muitos jovens passam por isso, né? Eu me arrependi de ter ficado só um mês. Era pra ter feito pelo menos uns 3 ou 4 meses pra sentir mais essa experiência. Mas foi bom. Pretendo fazer em breve outro. Legal. Quando tiver um tempo bom. Legal. Muito bom. Eu tenho alguns amigos que foram pro Canadá, é a mesma trajetória, né? E ficaram mais tempo, 3 meses, 4. Aí estoura o tempo de visto, né? Volta e tudo mais, mas volta assim, cara, eu tenho que ir embora. Eu me encontrei lá. E aí, todo mundo reclama do clima, que não é fácil. O pessoal não gosta de falar do clima lá. É depressivo pra eles. Falar do frio, eles ficam logo, eu gosto do frio, eles ficam assim, gosta do frio? Como assim? Tem outra coisa. A gente não tem outra opção. É isso aí, mas o pessoal é apaixonante. O Canadá, qualidade de vida, as coisas funcionam, é outra cultura, né? Então todo mundo que sai daqui e chega lá, vê as coisas funcionando, fica deslumbrado, lógico, eu imagino que tem essa experiência. Mas voltando de novo, e quando tu voltou do Canadá pra cá,
como é que é desembarquei de novo aqui no Brasil. Pois é, nessa época aí... O que se passa na cabeça? Nessa época aí eu comecei a fazer os últimos cursos que eu tava fazendo, né? E fui atrás de música, produzir música. Aí passei um tempo estudando e produzindo música. Só que, do nada, eu comecei a não sentir mais orgulho, fiquei meio desmotivado, fiquei sem norte. Mas eu sempre acreditei que eu iria encontrar alguma coisa, alguma ideia que fosse me trazer para criação de conteúdo, para internet. Aí, vindo agora para minha carreira, né, para o que eu tô fazendo atualmente. Eu tava um dia em casa, tava meio triste lá, sem saber o que ia fazer. E aí eu olhei o Instagram e eu vi um anúncio de uma página chamada Sampa Dicas. E aí quando eu vi esse anúncio, ele tava falando assim, se você quiser também viver visitando restaurantes, mostrando o que tem de bom na sua cidade. Aí eu olhei assim, cara, como assim? Que não tem isso. E teve um dia que eu tava no centro com meus amigos e a gente tava procurando alguma coisa pra fazer depois. Aí eu falei, cara, aqui não tem nada, né? Não tem nada na internet mostrando, tipo, nem o Google, nada mostrando o que fazer aqui em São Luís. Tipo, a gente tem que ir procurar, achar, ou então alguém tem que indicar no boca a boca. Aí passou um ano, tive essa ideia. Aí eu, pronto, é isso aqui. É isso aqui que eu vou fazer pra construir algo. Então tu identificou uma necessidade ali no mercado, uma brecha, né? Não tinha nenhum no Nordeste, na época só tinha em São Paulo e em algumas outras cidades próximas. E o cara tirou a ideia de fora também, né? Isso quantos anos atrás, mais ou menos? Eu tinha 22 anos quando começou. Deixa eu ver. Uns 8 anos, mais ou menos, atrás? Eu tenho 28, então foram 5 anos atrás. 5 anos atrás. Nessa época ainda tinha aquele Foursquare, se eu não me engano, que era uma ferramenta do Facebook, que localizava. O pessoal era tipo o Google My Business, só que das redes sociais, né? Eu acho que tinha, né? Sim, eu acredito que sim. Que era uma furada também, né? A gente chegava no lugar, não existia. Que eram muito mais mecanismos de buscas do que uma recomendação direcionada, né? Avaliações, né? As pessoas iam, comiam lugar, elas mesmas avaliavam, faziam um check-in, mas tinha muita coisa fake também e muitos estabelecimentos, eu chamo de fantasma, né? Não sei se tem já inventaram algum outro nome para isso, mas demorava. É o nosso editor Flop. Com a participação do nosso editor Flop aqui, cameraman. É o nosso editor, Obrigada, produtor. Flop. Ele é da nossa assessoria aqui quando a gente precisa. Mas nessa época aí tinha uma ferramentinha lá, mas, cara, quem usou era muito raso, sabe? É diferente de ter... assim, o trabalho que vocês fazem hoje é totalmente diferente, não tinha nada a ver. Eu acho que era a única referência que a gente tinha, mais ou menos, nessa época. E os sites, né? O site só que é muito institucional, não tem nada orgânico. Acho que tu sentiu exatamente... Acho que foi isso que tu sentiu e percebeu naquele momento, né? Sim, não tinha nada. E aí as pessoas saíam mesmo por indicação de amigos. E aí, o que tem pra fazer aqui? E aí as pessoas falavam, tem ali a litorânea. E eu não imaginava que São Luís tinha esse tanto de lugares, né? De São Luís é uma cidade que tem muitos bares, que até hoje eu vejo novos bares surgindo. E até bares antigos que eu nunca vi. Então tem muita coisa mesmo. E todos os dias em São Luís, praticamente todos os dias, algumas empresas param e outras nascem. Sim. Então a gente já está numa situação bem desenvolvida de questão de cidade, número de pessoas. As pessoas pensam, não, São Luís é muito pequeno. Não é tão pequeno. A gente já está com 1 milhão, 200 mil pessoas. Já. Tá desenvolvido. Muita gente, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então a gente vê muitas empresas que entram na hora, saem, outras que ficam ali em 4 meses, outras que perduram um pouco mais. Sempre tem essa... um ciclo de renovação ali. Eu já vi no mesmo estabelecimento, no mesmo local? Ponto, acho que uns 3 ou 4. Nesse período todo, eu vi uns 3 ou 4 estabelecimentos novos. Tipo, fechou um, abriu outro, vai com outro nome. Isso. Vários que acontecem isso. Massa. E nesse início que tu identificou essa
esse déficit aqui no São Luís, né? Como é que foi esse início aí? Você estava contando que tu começou a empreender junto com os teus amigos. Foi sozinho ou já começou com uma galera ali te auxiliando? Não, foi sozinho. Fiquei esse período de 1 ano, no primeiro ano eu fiquei sozinho e foi bem complicado para conseguir seguidor. Foi muito devagar. Pera aí, João, não avança ainda não, calma aí. Eu não conheci o rolê, desculpa, não sei se podia falar o nome, mas enfim, eu não conheci... Claro, pode falar. De boa. Eu não conheci o rolê SLZ, eu conheci recente, né? Então, eu não conheci no início. E lógico, é um empreendimento que já vai aí 5 anos, mais ou menos. Então, tem uma linha grande, tem um feed muito grande, né? Tem muito registro lá. Tem mais de 1.300 posts. Então, e aí o que acontece? Quando tu fala assim, cara, eu comecei sozinho, ele já começou nesse formato? Não. Por que eu tô te perguntando isso? Porque eu sei o trampo que é fazer o que você faz. A gente faz podcast aqui, a gente também faz merchan para redes sociais, a gente faz live shop, enfim. Eu sei como é que é o trampo disso aí. Tem que ter equipe, tem que ter luz, tem que ter câmera, tem que ter, enfim. Como é que é fazer esse trampo assim sozinho no início? Fala um pouco disso aí. Tá. Que eu imagino que é um desafio, tipo assim, quando o cara tá apaixonado, né? Eu sei que ele vai mancando, vai com calo, vai do jeito que for, mas tipo assim, quando o cara tá aventurando, eu vou me descobrir aqui se é tipo as faculdades, né? Vou experimentar pra ver se é esse o caminho. Pô, eu sei que é uma barreira de entrada. A barreira de entrada é grande, é desafiadora. Como é que é essa experiência fazer isso sozinho, mano? Então, eu nunca tinha tido uma certeza tão grande de uma ideia. Eu sempre tive várias ideias, mas eu sempre migrava. Sempre mudava. Não quero isso. Aí parava e fazia outra coisa. Sempre desistia. E quando eu tive essa ideia, eu nunca pensei em desistir. Só uma só vez que eu fiquei assim um pouco desmotivado, mas eu já, vamos pra cima. Uma só vez, quando eu tava vendo o comecinho. Como é que foi? Eu pegava os posts já prontos a primeira que eu fiz foi de uma pizzaria. Não vou lembrar o nome, mas depois eu olho. Uma pizzaria que eu peguei, tirei um print e postei lá com as informações embaixo. Sempre com todas as informações, né? Preço, botava lá localização, horário, tudinho bonitinho pra pessoa olhar e já saber. E o que acontecia? A reciprocidade, ela fez parte do nosso começo. Porque a gente postava, o empresário olhava, ficava feliz e mandava pra gente um lanche. Aí a gente produzia o conteúdo com esse lanche que eles mandavam pra gente. Nesse tempo, tava criando audiência, não tinha o business ainda de contactar o empresário e tudo mais. Na época a gente pegava o quê? 7, 8, 10 compartilhamentos. Hoje a gente, graças a Deus, tem um número bem expressivo quando a gente divulga um lugar bacana de 5 mil, 6 mil, 7 mil compartilhamentos. Legal. Então o comecinho foi mesmo pra a gente ir devagarzinho construindo a audiência e fazendo as pessoas conhecerem. Era só foto antigamente, Instagram era só foto, não tinha nem Reels, não existia na época. Sim. Era só foto e tinha vídeo, mas era vídeo normal, assim, não era estilo Reels. E a gente postava as fotos todos os dias, eu fazia um post diferente de algum lugar, fazia pesquisa. Aí eu fazia alguns vídeos de lugares pra sair em São Luís, fiz um vídeo lá no Bambu, lá perto da UFMA. Da UFMA. Fiz um vídeo mostrando lá o Bambu, aí mostrava outro bar. Ela é Saviana, se eu não me engano, né? Aí mostrava outros Saviana. Bares. E aí foi então ele começou bem básico mesmo. Bem básico. Não queria imaginar no Bambu, lá no... Que é um bar universitário muito conhecido, né? Pra quem é daquela comunidade ali da UFMA. Mas em São Luís, geralmente as pessoas não costumam frequentar tanto. É muito mais a comunidade universitária. Sim. Da UFMA. Da UFMA. E agregados. Na época era com Xiaomi. Eu tenho até hoje celular. Xiaomi. Legal. Daqueles que sobe a câmerazinha. Não sei se você já viu. E aí, o Instagram ele não aceita a qualidade boa se não for do iPhone, né? Sim, sim. Aí tinha também aquela questão da qualidade. E eu, poxa, preciso pegar um iPhone pra melhorar. E devagarzinho fui lá. Peguei um celular melhorzinho. Que foi o 10 na época. Aí pronto, comecei a fazer um conteúdo mais bacana. E aí eu conheci o Lisboa. A história com o Lisboa é legal. Que é o nosso videomaker. Legal. Ele tinha um iPhone 7. Mas ele sempre foi desenrolado com vídeo. Sempre foi bom, assim, de captação, de edição. E aí um dia ele falou assim, cara, João, eu queria te mostrar meu trabalho. Queria poder agregar de alguma forma aí com vocês. Eu falei, beleza, vamos lá.
chega aí, vamos se conhecer. E aí, ele veio, se conheceu, e ele começou a trabalhar com a gente, né? No começo, ele começava a fazer os vídeos na parceria, aí depois do tempo a gente contratou e hoje faz parte da equipe. Bem legal isso. Eu ia falar outro ponto, que foi do começo, sobre o Felipe. O Felipe entrou quando tinha 16 mil seguidores. Eu tava em São Paulo na época, e a página tava paradona. Aí eu falei, Felipe, antes de viajar, eu falei, Felipe, eu preciso da tua ajuda. Tu é o único cara que eu conheço, meu amigo também, né? De infância. Tu é o único cara que eu conheço que pode me ajudar nisso. E acredito que tu consiga. Aí ele, pô, cara, ficou muito feliz, né? E coloquei nas mãos dele. Coloquei lá o Instagram, no celular dele. No começo ele também ficou travado, ficou parado. Ficou tipo um mês assim, parado mesmo. O que aconteceu? Veio concorrente. Nessa época você já mostrava uma cara? Não. Era vídeo, vídeo make, mesmo, locução, legenda? Locução, a câmera parada, mostrando o hambúrguerzinho, cortava, mostrava. Legal. Entendeu? Bem comercial de TV mesmo para redes sociais. Mas antes que ele conte essa história, fazer uma pausa aqui para fazer uma menção pro Felipe e pro Lisboa. Quiser fazer um agradecimento para eles. Queria agradecer demais aí a equipe que a gente tem hoje. O Felipe é um cara totalmente competente. O Lisboa também é Felipe, então são dois Filipes. Felipe William, Felipe Lisboa, são dois caras competentíssimos. E só tenho a agradecer. Bacana. Show. E então vieram os concorrentes. A gente chegou na fase dos concorrentes. E sempre chega, né, cara? Sempre chega. Mas o que acontece? E isso prova que vocês estão no bom caminho, sabe? Fica à vontade, Felipe. Pode. Felipe, João. Corta essa parte da minha tosse. Que isso, mano? Fica à vontade. Pode tossir à vontade, João. Aí ele quase. É isso aí. Sim. Tranquilo. Isso é uma prova que vocês também vinham num bom caminho, né? O pessoal começa a mirar na gente. Poxa, o que esses caras estão fazendo é legal. Ninguém copia o que é ruim, mano. Quer dizer, em algumas esferas sim, Mas assim, no mundo dos negócios, as pessoas só copiam o que é bom. É o lance eu acho que tu deve ter ouvido já essa história dos teus pais ou dos teus professores, né? O cara do empreendedor do frango, do galetão. Tem um galetão aqui, o cara tá fazendo dinheiro, vou abrir um negócio. Gente, o que eu faço? Vou abrir um galetão também. Por quê? Porque o cara tá dando certo. Sim. Então, o pessoal só mira no que tá vingando, né? É um cara que eu respeito muito, tenho admiração, não tenho nada contra, desejo sucesso, de verdade, porque tem gente que quer o mal do concorrente, né? Quer o mal da... Eu não. Eu quero mesmo que... Tem mercado pra todo mundo, ainda mais que é um mercado novo, tá se tornando, tá começando a ficar velhinho, né? 5 anos já é um tempo bom, mas ainda é um mercado novo. E assim, o que me fez... acordar e querer de fato botar pra crescer foi de fato a concorrência. Quando eu vi que o concorrente tava ali páreo, colado, o número de seguidor era 16 mil na época. Aí eu fiquei, não, peraí, vamos lá, vamos fazer alguma coisa aqui pra gente se destacar e crescer. E aí ficou como se fosse uma corrida de carro. Ele ia um pouquinho, ia voltar, passava, depois ele passava. Aí chegou em 100 mil, praticamente juntos. Aí, depois disso, ele passou com tudo. Foi embora, né? E aí eu peguei, não, eu vou segurar aqui nesse número, vou juntar aqui um recurso para depois eu também conseguir alavancar o número de seguidores, que é o que está acontecendo hoje. Mas assim, foi um estímulo muito bom para o crescimento. A gente já se olhou e eu até agradeci. Se não existisse, eu não ia ter esse estímulo que eu tive para crescer. Essa competição que aconteceu entre a gente, que fez a gente crescer juntos. Legal. Geralmente é assim, né? E quem ganha com isso é a gente, né? Sim, eu acredito que em todos os segmentos, né? Aquela competição, claro, uma competição natural, né? Mas se não for a competição, você não se desenvolve, você não vai buscar sair da tua zona de conforto, né? Pois é. Mas tu acredita que ele começou junto contigo nesse processo? Não. Ele começou depois. E como eu tava parado, fiquei uns 2 meses parado, foi a época que ele aproveitou pra fazer os conteúdos dele e também crescer. E aí voltei pra cá. O primeiro vídeo que eu fiz foi foi o de mais visibilidade da época, que foi Nossa Casa. Sim.
Eu tava voltando de São Paulo, tava no hotel. Um amigo me ligou, falou, João, quanto é que tu me cobra pra fazer um vídeo lá na nossa casa? Aí eu falei, cara, não sei, como é que eu vou cobrar pra ele agora? Não sei. Começaram a surgir as demandas assim, e a cara. procura. Tanto. Aí tá bom. Aí eu, caraca, não acredito. É isso, vamos lá. Fui lá, fiz o vídeo e estourou muito. A casa dele pegou, tipo assim, 12 mil seguidores. Muito rápido. Legal. E aí foi o primeiro, assim, que deu aquela motivação pra gente ir pra cima. Isso é bom demais, né? Quando você tem ali esse retorno rápido ali é Sim, legal, sim. né? Eu digo que esse vídeo meio que salvou, assim, a gente tava crescendo tão devagar, tava tudo muito... E aí quando a gente fez esse lançamento, que eu dei esse resultado pra ele, e ele deu feedback, e a gente, pô, não, então vamos pra cima. A gente tava quase amolecendo aí, desistindo. E vocês sentam e tal, faz reunião de alinhamento. Lógico, alinhamento eu não me refiro muito à parte executiva de fazer, mas a parte estratégica, assim. Vocês fazem planejamento estratégico, faz esse balizamento, procura outros nichos, outros segmentos. Como é que funciona isso internamente lá? Sim, a gente tem que fazer essas reuniões até para atualizar. A gente, desde o começo até hoje, a gente atualizou muita coisa. Uma delas foi a câmera. A última coisa que a gente atualizou foi vídeo com câmera. Sim. A gente fazia só com celular. Ainda fazemos, mas priorizamos também imagens com câmera. Tá com uma qualidade muito maior. Outra coisa que entrou também, que é imprescindível, é o tráfego. Praticamente todas as empresas se contratam junto com o tráfego. Então, assim, a gente tem que se atualizando para poder entregar resultados. Sim. É isso. Isso é bacana. E a partir do momento surgiu a curiosidade, né? A partir desse momento que entraram novas empresas, novas pessoas fazendo a mesma coisa que tu fazia, surgiu ali uma necessidade de se reinventar. E aí tu disseste aqui que o Instagram nessa época não tinha Reels, não tinha alguns formatos, né? Era fotos, e aí como que foi essa reinvenção? Vocês passaram a fazer só vídeos e vieram os Reels depois? Então, tudo a gente pegava referência de fora. A gente pegava ideias de fora. Acho que toda empresa tem que fazer isso, tem que buscar referências, né? Não fazer igual, não copiar, mas buscar ali a referência para se inspirar. E aí a gente percebeu que os influenciadores estavam fazendo vídeos narrados. Filmava, editava e narrava por cima. E na época a gente fazia a narração depois da edição. E o certo é fazer o texto antes. E demorava muito para editar. E aí depois que a gente começou a fazer o texto antes, narrava e depois encaixava as imagens, ficou muito mais fácil. E aí pronto. Esse formato deslanchou por todo o Brasil. As páginas de dicas todas fazendo narração. E o primeiro foi o Gabriel Santini, lá de Sampa Dicas, e ele puxou todo mundo para esse formato. E é um formato que prende bastante, a galera assiste e quer conhecer mesmo, compartilha. Então na tua linha de execução hoje, o primeiro vem roteiro logo de cara, né? Faz roteiro, planejado, escrito e tal. Então, muito em cima da narração. Eu vou lá, pego a experiência. Faz o briefing com o cliente, né? Pra entender e tal, o DNA, o produto, enfim, a instituição e tal. Uhum. Aí roteiriza. Exatamente. Eu faço a narração e depois vou encaixando as imagens em cima da narração. Não. Assim, eu faço, por exemplo, eu pego a captação toda, vou pra casa. Aí eu faço o texto primeiro, narro. E depois vou encaixando o que eu tô falando. Eu tô ouvindo aqui eu falando, já vou botando. Por exemplo, tô falando de um arroz de tal, arroz de cuchá. Já vou colocar a imagem lá. Ah, legal. Facilita muito. Bacana. Esse processo aí é um processo de descoberta, né? Vai vendo o que funciona melhor e tal. Sim. E em breve, certamente, vocês devem descobrir mais coisas e mudar isso. Sempre tá mudando. E é um processo de construção diário, né? Com certeza. Tu tem que adaptar esse processo a cada novo empreendimento que tu pega ali para fazer a divulgação? Ou, tipo assim, cada um tem sua particularidade ou tu tem o mesmo padrão para todos? Não, a gente busca inovar, a gente busca trazer algumas ideias que chamam a atenção. Por exemplo, teve uma vez que o Felipe foi para um estúdio de tatuagem e ele colocou só o desenho sem tatuar, claro. Sim. Ele botou só o símbolo, sim, o decalque. Cheguei a ver. O símbolo do rolê SLZ aqui, falou assim, galera, essa página mudou minha vida e hoje eu vou homenagear, então vamos ver como é que ficou. Aí ele fez toda a apresentação
Pra no final falar que, pô, galera, brincadeira, não sei o que e tal. Então é um exemplo de ideia que a gente tem pra fazer o vídeo subir. Bacana. E bombou demais. Sim, dá E certo, como que né? foi a reação das pessoas? Cara, a galera acreditou, né? Muita gente não acreditou, mas a maioria acreditou. É o Ou metade. É a estratégia de viralização, né? Enfim, Sim, isso. sim. É experimentando, são os ensaios, né? Esses ensaios ali esses insights, quando dá certo, você usa como ferramenta para outros negócios, para outras... eu imagino que vocês vão guardando esse banco de conhecimento, né? Ou eu tenho algumas coisas que eu tenho dificuldade para traduzir para o português na hora, eu só lembro dos nomes em inglês. Mas é a base de conhecimentos, perfeito, pronto, lembrei. Então eu imagino que vocês têm essa base de conhecimento e vai buscando ali essas ferramentas de acordo com o cliente. A gente pensa um pouquinho para poder... Ainda mais quando é um nicho diferente. Eu imagino que deve ter alguns templates ali básicos de ponto de partida, né? Mas não é tudo que serve para todo mundo, né? Não, tem que analisar direitinho o que cabe ali. Se o cliente também vai ficar à vontade. Algumas coisas são um pouco exageradas para poder a pessoa realmente ficar ali assistindo. Mas sempre com o intuito de mostrar o que tem de bom na ilha. Massa. Isso, legal. E aí ficou um ganchinho solto na conversa. Tu estava falando sobre quando começou a haver procura, né? E teve ali aquela explosão de visualização. Aumentou o número de procuras, de trabalhos, de gente te procurando para divulgar o negócio deles? Sim, desde os 100 mil seguidores até hoje, todos os dias vem empresas novas procurando, querendo fazer orçamento para poder aparecer na página. Isso é bem legal. A gente, no começo, prospectava muita empresa, tipo umas 10 por dia, mandava um texto, aí a pessoa olhava, achava legal, eu ia pro WhatsApp, conversava com ela. Hoje as empresas vêm atrás, né? Mas mesmo assim, quando eu vejo uma oportunidade bacana, algo legal para mostrar, eu entro em contato, né? E também gosto de fazer conteúdos, tipo a feirinha de São Luís, é um conteúdo bem legal para mostrar. E não vai só se eu falar com a galera da prefeitura, né? Mas assim, faço questão de mostrar tudo que tem de bom também, sem estar fechando parceria, não necessariamente por dinheiro, por contrato, mas também pela nossa audiência, né? Que a gente respeita muito, a gente é muito grato pela galera que segue a gente, então vale a pena produzir conteúdo independente. Legal. Independente de contrato e tudo mais, né? Exatamente. Muito bom mesmo. Enfim, acaba você, Sim. além de aumentar a tua audiência, as pessoas que estão lá engajam, né? E vai... Sim. Esse engajamento fica exponencial, vai crescendo. Massa. Isso é muito... E aí eu gostaria de saber, em meio a esse crescimento dessa página, né? E aí começaram outras pessoas a entrar na tua equipe, começou a construir uma empresa. E como era o João no meio desse processo? Você já tinha se descoberto ali, já tinha certeza, é isso que eu quero fazer, me encontrei? Sim, desde o começo eu acreditei muito, né? Então foi algo assim que eu digo que veio como, sabe quando você tá assistindo um desenho animado e o bonequinho tem uma lâmpadazinha na cabeça, sabe? Uma ideia que Surgiu vem... ali um insight. Um insight. Então, assim, durante todo esse processo a gente vai aprendendo como lidar com as pessoas, como fazer o tratamento, como conversar com os clientes. E hoje eu acredito que eu desenvolvi essa habilidade de uma forma bacana, né? Mas tudo é um processo. O começo foi... E todo começo também é difícil, né? Quais as principais dificuldades que tu passou ali no início? Fazer história, olhando pra câmera, era muito chato. As pessoas olhavam, o que esse cara tá fazendo aí? Tal. Meus amigos perguntavam por que eu tava filmando um hambúrguer do nada. Aí eu falava, não, fica na tua, fica tranquilo aí, vai dar certo. Bacana. Então tu era aquele amigo que em todo rolê tu tava tirando foto ali da mesa. Aí eu pedia pro cara mostrar assim um hambúrguer dele. Deixa eu comer aí. Deixa eu comer, pô. Eu quero tirar foto da minha comida aqui, pô. Me filma aqui rapidinho. Mas assim, eu não fazia story pegando o celular assim, comunicando alguma coisa. E aí também foi uma coisa que eu tinha que desenvolver. Mas depois de um tempo a gente vai pegando. Sim, e aí eu já cheguei a acompanhar várias vezes estudando essas dicas, né? Passando para as pessoas como se posicionar, como falar para a câmera, como perder essa desinibição. Hoje tu
trabalha muito em cima disso. Mas no início tu era tímido, então. Sim. No início tu precisou ultrapassar essa barreira. Sempre fui muito tímido desde a escola, muito na minha, né, calado. E aí eu tive que deixar pra lá essa parte, em prol do meu desenvolvimento. Era complicado quando a gente tava fazendo uma história aqui, um monte de mesa ao redor, olhando, e a galera olha mesmo. Fica olhando, fica reparando, pergunta, o que esse cara tá O que é fazendo? isso aí? O que vocês estão fazendo aí? Aí um monte de luz, assim, iluminação. E o pessoal fica só olhando, assim, um tempão. Para de fazer o que tá fazendo com a família pra ficar olhando, assim. Vira o centro das atenções, né, do local. E na época, no começo também era muito novo, ninguém filmava comida assim, era só quando era câmera profissional, o cara separava um ambiente isolado, fazia lá a iluminação certinho, não era uma coisa mais de experiência, mais natural. Era uma coisa mais de estúdio, mesmo que fosse dentro do restaurante. E a gente chegando lá pra filmar a galera, filmar a comida do nada aqui no meio de todo mundo, o pessoal achou estranho, né? E aí isso foi uma coisa que eu tive que passar por cima e tacar Apertar o botão, né? Apertar o botão. E impressionante, né? No teu segmento, isso aí é o que vende, esse orgânico ali, né? No meio do pessoal e realmente... Experiência genuína. Exato. Que é diferente você filmar um hambúrguer, assim, é o que eu chamo de ambiente frio, né? Você monta uma cena fria, um hambúrguer e tal, os negócios caindo e tudo mais. É bonito, é lindo de se ver, inclusive. Mas não tem gente, né? Não tem... Ninguém imagina o trabalho de edição que é feito por trás, né? Sim, tem o lance da edição que é trabalhoso. Com gente ou sem gente, é trabalhoso. Isso é verdade, tá? Tem toda uma questão de iluminação, de cenografia, de ambiente ali planejado. É muito teste. E experiência, lógico, né? Senão você fica eternamente testando. Mas quando você já tem o know-how ali, é muito diferente você ver um merchan que você tem o produto ali, vamos falar de hambúrguer, tá? Você tem um hambúrguer ali e um preparo do hambúrguer. E outro que você tem pessoas consumindo hambúrguer, que você tem cozinha, que você tem barulho, tem ambiência, tem, enfim, entendeu? Essa imersão aí, que é o lance que eu acho que é o grande insight de vocês, a grande sacada, entendeu? É muito mais do que oferta de produto, propaganda de lugares, é o ambiente, pô. É a galera chegar e ver ali vocês, enfim, nem digo da experiência de quem tá vendo vocês, mas é quem tá, a audiência do outro lado, vendo vocês no ambiente, e um ambiente cheio de gente, barulho ali, vocês fazendo, lógico, eu sei que tem um monte de tratamento de áudio e tal. Na minha opinião, isso aí é o que converte muito, né? Sim, que faz eu acreditar do outro lado, pô, esse lugar aí é legal, tem gente lá. Eu já vi, bem no passado, de novo, a gente volta na experiência daquelas ferramentas que eu falei lá do início. Muita foto, até videozinho naquela ferramenta lá, mas quando chega lá não é nada daquilo, não tem ninguém, cara, é um negócio assim... É aquele tipo modelo cardápio, né, que a gente olha aquelas fotos maravilhosas, mas quando tu pede o lanche, tem algo mais frustrante do que você pagar por algo que quando chega não é a mesma coisa. Não é a mesma cor, não é o mesmo tamanho, não é o mesmo... Exato. Mas, João, me fala assim, dentre esses momentos aí, né, imagino que, claro, é bem trabalhoso, a gente vive isso aqui na prática também, né, principalmente esse tumulto de eventos, de você estar ali na ação e tudo, e tem um público em volta analisando tudo, mas teve algo curioso, alguma situação engraçada, alguma situação inusitada que tu já passou quanto à equipe nesses momentos de gravação? Cara, já teve muitos episódios engraçados. Teve um episódio que foi bem tenso. Costumo contar pra galera que um cliente me chamou pra fazer uma divulgação na hamburgueria dele. Claro que eu não vou citar nomes. Eu nem lembro o nome da hamburgueria. Eu lembro só o nome dele, mas eu não vou citar, claro. Mas foi uma experiência bem pesada. Por quê? Eu fui lá gravar e na hora, quando ele me chamou, ele já pagou logo. Chegou logo pagando. Ninguém faz isso. Muito, muito difícil. A pessoa chegar logo pagando uma coisa assim, tão rápido e querendo logo que acontecesse. Então, tá bom. Cheguei lá, o produto dele era bom, só que era um lugar novo que não tinha estrutura digital nenhuma. E tem que ter uma estrutura digital, tem que ter fotos, vídeos, tem que ter um link lá. Tem que ter também estrutura de tráfego rodando todos os dias, com um valor X ali que ele consiga converter.
Não tinha nada disso. Divulguei. E o hambúrguer mais... Eu vacilei também, porque eu não olhei o preço direito. O hambúrguer mais barato dele era R$28. Isso em que ano, mais ou menos? Recente? Há 3 anos. Nossa. 2 anos e meio, por aí. Era bem fora da curva ali. R$28, mais barato, mais caro era 50 e poucos. Mas era hambúrguer artesanal? Era hambúrguer artesanal, era bom, mas pra um começo, assim, não tem como tu já chegar vendendo o que ele queria vender. Ele tava com a expectativa aqui. E 3 anos atrás, né? 2, 3 anos atrás, esse é o preço de hoje. Aí eu tava na praia, o vídeo já tava editado. Eu mandei pra ele amou o vídeo. Cara, tá perfeito, tá maravilhoso, beleza, pode lançar. Lancei. O vídeo deu 100 e poucos compartilhamentos. É uma média bacana. Claro que tem vídeos que bombam mais, mas esse deu essa faixa. O que aconteceu? Ele não vendeu nenhum hambúrguer, porque as pessoas entravam, olhavam, achavam bonito. E era smash. O hambúrguer smash é menorzinho, né? Sim. Ah, sim. Aí tu entra num site, tu olha um smash bonitinho, aí tu vê 28, ainda mais há 2 anos atrás, que as coisas vão ficando mais caras. A pessoa sai e vai comprar em outro lugar. Ela olha o vídeo, entra lá, clica no botão, mas não compra. Então ele não teve conversão. O que aconteceu? Ele, João, o negócio é o seguinte, vai me devolver o meu dinheiro, senão eu vou acabar com tua página. Eu vou acabar com tua página, eu vou te encontrar, vou acabar contigo. Tu é um pilantra, tu só tem seguidor fake. Depois eu vou comprar esses seguidores aí, que eu sei. E compadre, eu vou atrás de ti, se tu não devolver meu dinheiro. Aí o rapaz, peraí, vou ligar pra esse cabo aqui. Liguei pra ele, na hora da ligação ele já mudou completamente. Eu tenho meu amigo, você tá me ameaçando mesmo? Aí ele falou, não tô te ameaçando não, cara, mas é porque isso aí não é justo. E tal. Eu falei, cara, a gente poderia fazer outro vídeo, poderia ver uma estratégia, uma promoção, algo que tivesse vender. Tu não tem certeza que tu vai por esse lado mesmo? Eu não quero nem saber, meu irmão. Não devolve, senão eu vou acabar com a tua página. Ameaçou Qual era a estratégia dele pra acabar com a tua página? Eu não sei, contratou um hacker muito bom. Porque minha página sempre teve tudo quanto foi tipo de autenticação, de segurança. E aí eu peguei e fui conversar com meu pai. Pai, o que você acha que eu devo fazer aqui? Pai, devolve. A melhor coisa que tu faz na tua vida é não criar inimigo. Então devolve. Não vai fazer falta não. Tá bom. Devolvi e ele me bloqueou até hoje. Nunca mais veio falar desse cara. E foi a melhor coisa que eu fiz. Talvez não esteja nem no mercado mais, né? Tivesse criado briga, é melhor ficar de boas mesmo. Mas enfim, situação engraçada agora. Não vou lembrar assim uma situação engraçada, mas já aconteceu várias coisas. Teve briga entre mim e o Lisboa, que eu sempre conto essas histórias. Porque o Lisboa tava com muita fome, gravando, agoniado. Eu pedi pro garçom embalar a comida. Ele ficou chateado comigo. Se ele olhar, ele vai sorrir isso aí. Aí ele foi embora muito chateado porque eu mandei embalar. Eu falei, pô, se tu quisesse comer, era só desembalar, pô. Pedi um prato e comia. Eu não fiz de mal, sabe? Entendi. Eu falei, pô, tu acha que eu fiz isso pra te negar, pô? Peraí, né? São os bastidores. Entre outras né? coisas. Entre outras várias coisas que aconteceram. Flop que o diga, né, Flop? Tem uns comedor de farofa nosso aqui na hora do almoço que eu vou te contar. E nos eventos, né? Principalmente se tiver coffee break, a equipe tá ali com um olho aqui, eu tô ali. Mas cara, é muito agoniante quando a gente tá com fome e tá gravando. É comida, ruim, então. É muito ruim. Não sei se contigo é assim também. Toda vez que pelo menos alguns convites que a gente tem, o tempo que a gente tem pra fazer cobertura de comida, geralmente o empresário chama a gente muito fora da hora, né? E aí, tipo assim, se a gente for comer pra ir, vai chegar atrasado. Aí a gente já vai chegar já fora do horário de comer, aí irado de fome. Cara, hoje eu sempre busco triste, comer né? alguma coisinha antes pra poder não ficar agoniado, porque já teve produção que eu fiquei tipo 2 horas esperando e já tava acabado de fome. O cara tá caprichando pra seduzir a audiência. Imagina pra quem tá trabalhando lá na... Tem que fazer ali o vídeo da melhor maneira possível pra poder no final a gente provar, que é a experiência, né?
Pô, isso é... Massa. Já teve várias vezes que ele filmando aqui, ele deu uma roubadinha aqui numa batata. Engraçado demais isso. Então, nesse ponto tu traz a questão da equipe, né? No caso, é tu, o Felipe e os dois Felipes, né? O Lisboa e o Felipe... Esqueci o sobrenome Felipe dele. William, Felipe Lisboa, Júnior Belfort e Madu. São essas pessoas. Legal. Então, vocês é uma equipe muito coesa, né? Vocês trabalham ali numa sincronia muito bacana. E o que cada um faz ali dentro da empresa, dentro do rolê? O Felipe faz a mesma coisa que eu. Só que a gente se separa pra gravar. Cada um gravar o seu conteúdo. Às vezes a gente vai junto. Né? Quando é um lugar assim que... Quando ele convida, né? Porque ele que convida. E aí quando ele me convida, eu vou. E às vezes também eu convido ele. Mas a gente tem que sempre estar junto em algumas. O Felipe Lisboa é o videomaker. Que ele comprou uma FX30. Uma câmera muito boa. E a gente tá usando ela pra fazer a produção. A Madu é a nova apresentadora. Que agora vai ter uma cara feminina no rolê. A gente vai colocar lojas femininas. Massa. Vai colocar alguns outros nichos aí, né? Novidade em primeira mão. E o Júnior Belfort é um profissional, cara, que eu tiro meu chapéu. Claro, tiro pra todos, mas o Júnior, ele surpreendeu no profissionalismo dele. Ele é gestor de tráfego, tem uma agência que cuida de mais de 18 empresas. E assim, o cara é muito competente, muito gente boa. Então, assim, tô muito satisfeito com a galera. Legal. E deixa eu te perguntar um negócio, eu tava falando ali que vocês estão dando uma... Eu não posso dizer que é pivotada, porque o negócio continua o mesmo, né? Mas vocês estão diversificando ali, eu imagino, o portfólio de clientes que vocês vão atender, né? Eu tô te perguntando isso porque o rolê, até no nome, né? Ele lembra de rolê mesmo, né? De sair, visitar. Então, ele já remete ao lance de eventos, bares, gastronomia. Sim. Rolê também que não necessariamente tem a ver com comida, mas enfim, visitação e tudo mais. E como é que vocês posicionam isso na bio, essa abertura para outros segmentos? É planejado ou vocês estão testando ainda? Eu digo assim, planejado com certeza mas vocês estão validando isso ainda ou já batemos o martelo e é isso? Vamos para cima. Tem plano de negócio em cima disso aqui? Todos os dias a gente testa novas empresas, novos nichos. Todos os dias não, a gente constantemente está testando. O que funciona a gente aprofunda, pega outras empresas para divulgar. O que não funciona a gente corta. Por exemplo, o que não funciona muito bem, a área da saúde, só se tiver um preço bem bacana para a galera querer conhecer, né? Tipo uma clínica popular, por exemplo, dá pra gente fazer um vídeo legal. As pessoas geralmente não sabem onde é que tem uma consulta com preço mais em conta, então já é uma coisa... Tudo que tem preço mais em conta é mais fácil da gente divulgar. Né? Quando tem uma pizzaria nova com uma promoção de pizza a R$25, com borda, um exemplo. A galera vai olhar, pô, isso aqui tá em conta, tá bacana, então eles vão compartilhar. Tudo que tem essa questão do preço, dá pra gente explorar. Isso aí é legal. Já denuncia um pouco do teu público-alvo ali, ou então tua audiência, né? Sim. É uma audiência ali. Mas, de novo, até quando eu ouço o nome rolê, eu já penso mesmo em alguns segmentos ali, né? Às vezes... Acho que vocês foram muito assertivos na porta por onde vocês entraram ali, por onde vocês começaram. E dali pra frente eu imagino que é testando mesmo, né? Validando cada segmento ali com muito cuidado e tal. Esse nome, ele meio que acostumou e as pessoas param de interpretar o nome em si e começam a ver a marca e não se importam em aparecer. Por exemplo, uma empresa de carro, uma clínica de estética, do nada, rolê. Eu tô fazendo aqui no rolê, uma clínica de estética, né? Esse é o pensamento, eu acho. Entendeu? Mas assim, como a marca ela já se estabeleceu, as pessoas nem ligam mais pro nome em si, pra etimologia do nome. Sim. Elas ligam mesmo para o que tá acontecendo. Para o que representa a tua marca, né? Já entende que vocês são um business ali de merchan. Isso. Independente do Independente nome, do nome, Mas eu insisto que o nome de vocês abriu muita porta para vocês, viu? Mas voltando no nome, qual a ideia? Quem criou o nome e... Qual foi a ideia inicial do nome? Foi eu que criei o nome, aí
Eu tinha feito um curso com o Gabriel Santini, ele deu algumas dicas de nomes. E ele falou rolê. Quando eu falei rolê, aí eu lembrei do SLZ. Aí eu vi que rimava, meio que combinava. E eu, rolê SLZ, será? Acho que vai ser esse. Aí eu fui pro Canva. E em 5 minutos eu fiz essa logo. Essa logo que tem no perfil. Fiz em 5 minutinhos e já coloquei lá no perfil. E pronto. Já comecei. O legal é que o início da trajetória de todo empreendedor, né, sempre começa ali no Canva, sempre começa ali nas ferramentas que é padrão. Eu sou suspeito pra falar, né? Eu de verdade. Até hoje, hein? Cara, eu vivi muita coisa. Eu não sou novinho igual você. Eu tenho 48 anos. Então, tipo, eu vi surgindo ali o Corel aqui no Brasil, né? CorelDRAW, Photoshop, ferramentas profissionais ali que entregam o universo. E, cara, ver o Canva, assim, que consegue dar acessibilidade pra quem não entende nada de... Quem não é um designer, é bom demais, Você não precisa fazer um curso pra fazer algo no Canva, né? E hoje tem até inteligência artificial que faz tudo, né? Eu brinco com os colegas meus que são designers, eu falo, cara, peraí, bicho, a gente não pode... como é que chama? Elitizar as coisas. Pensa comigo, o Canva é o Sebrae do design. É a ferramenta que dá... Exatamente, que dá acessibilidade pro cara que quer entrar nesse universo. Isso aí é bom, legal, cara. Porque, de verdade, às vezes você tá começando um negócio ali e você não tem a grana necessária, né, pra tirar a tua ideia do papel, contratar um profissional, um designer, um cara pra fazer uma logomarca e tudo. E aí você se depara com uma ferramenta dessa ali que assinaturazinha baratinha, ou mesmo que tu não tenha uma assinatura, já dá pra você dar uma engatinhada. Pô, isso é bom demais. Sim. Isso é bom demais. Facilita muito a vida das pessoas, viu? Mas, João, tu trouxe aqui sobre a edição. Tu tem um hobby teu? Quais são teus hobbies? Quais são as paixões do João? Ah, legal. Fora o rolê SLZ. Legal. Então, fora trabalho, eu gosto muito de... Eu costumava fazer aula de canto, né? Então, eu gosto dessa parte de cantar, de música. Eu aprendi alguns instrumentos quando era criança. Nada profissional, mas peguei ali uma base de alguns instrumentos. Então a música pra mim é uma parte bem de distrair mesmo, de hobby, a parte da música, né? E também eu gostava muito de ensinar, né? Porque eu dava algumas aulas de inglês pra crianças, gostava bastante, via que os guris estavam tirando nota boa e isso dá uma satisfação, né? Sim. E acho que esses são dois hobbies que eu gosto bastante. Jogo... Não sou tão, assim, fã de jogo, mas gosto de, com os amigos juntos, a gente joga ali um FIFA, mas eu sou mais do esporte também. Joguei a vida inteira basquete, foi mesmo, futebol também, um pouquinho, e alguns outros esportes, natação quando era criancinha. Então, acho que esporte, música e ajudar de alguma forma na vida de alguém com algum conhecimento, acho que são os meus hobbies. Então, favoritos. são os propósitos, né? Sim. Que te guiam. E a gente tá caminhando aqui pra reta final do nosso podcast por causa do nosso tempo. Mas deixa eu te perguntar aqui. E os desafios pro futuro? Tem desafios novos aí? Tem. Pode comentar alguma coisa assim, sem comprometer, lógico, o segredo do negócio, mas... Já tá rolando esse segundo negócio, que é no TikTok. E nas outras plataformas, que é uma página de entrevistas, um canal de entrevistas. Depois vocês podem dar uma olhada. É o meu nome mesmo, João Lima, JRR, lá no TikTok. E eu faço perguntas que fazem as pessoas refletirem. Legal. Inclusive eu já vi eu acho que foi uma chamadinha, ou foi um Reels, ou foi um feed no teu canal do Instagram. Acho que já tem alguma coisinha lá, no teu pessoal. Sim. No pessoal tem todos os vídeos lá. Então é isso mesmo. Aí eu pergunto pra galera, eu faço algumas perguntas reflexivas. Eu evito perguntas mais... perguntas bestas, assim, sabe? Perguntas muito comuns e que não tem algum tipo de profundidade pra pessoa raciocinar. Sim. E aí, por exemplo, perguntei pra um senhor se ele preferiria ganhar 10 milhões, não, 1 milhão, ou voltar aos seus 17 anos com todo o conhecimento que ele tem hoje. Foi isso aí que eu vi. Ele falou, cara, sem dúvidas eu gostaria de voltar. E é uma coisa até emocionante, assim. Então eu busco isso, eu busco trazer uma sensação diferente nos vídeos, respostas mais profundas, né, reflexivas. E é isso, é o novo projeto que eu acredito que também vai dar muito bom. A gente já tá com 600 mil curtidas lá.
Teve um vídeo que bateu 3,4 milhões e 30 e poucos mil seguidores. Esse aí tu faz na rua? Na rua. Legal. Tô parado agora nesse momento, mas já vou voltar a fazer. Bom demais. Legal. E de vez ou outra eu costumo te ver ali participando de algum evento, fazendo uma chamada ali para algum evento. Tem alguma... Esse ano tu participou de algum? Tem alguma perspectiva aí pros próximos eventos do futuro? Cara, começo de ano é meio parado, né? Acho que até agora teve o carnaval, que o governo investiu bastante aí. A gente fez uma breve cobertura. E o próximo que vai vir, que também vai ser evento gratuito, dessa vez vai ser o São João da Tai. Massa. Legal. Vai ser bem legal. Boas expectativas para esse evento. Vocês vão estar lá na cobertura? Vamos estar lá. Todos os anos a equipe envia convite pra gente e a gente participa. É bem bacana. Show de bola. Ô, João, deixa eu te ver. Quem quiser te achar, quais são as redes sociais, os arrobas? Pode pesquisar Rolê SLZ, que é a nossa página de dicas. O meu pessoal no Instagram é joaolima.jr. TikTok também, joaolima.jr. Essas são as únicas redes que a gente tá mais ativo. Legal. Massa. João, antes da gente terminar, tem alguma mensagem que tu queira passar pro teu público ou algo que tu não trouxe aqui pra mesa que tu gostaria de deixar registrado? Se tu quiser deixar uma mensagem ali, pode olhar pra tua câmera e... Show. Não, eu acredito que eu gostaria só de agradecer a oportunidade. Sempre bom a gente conhecer novas pessoas, interagir, contar a nossa história. É uma honra estar aqui tendo a oportunidade de contar a minha história. Então, só agradecer mesmo a vocês e a galera que tá assistindo. E dizer que estou muito feliz em participar do programa. Tamo junto. João, legal. Eu queria te agradecer também. Sei que tua agenda é concorrida. Não foi fácil. Gente, eu vou olhar no seu olho. Não foi fácil trazer o João aqui para ele contar a história e tudo mais. Mas quero te agradecer, mano. Obrigado por ter vindo. Nos sentimos honrados. Vai ficar esse registro aí, né, no 92 Bytes. E agradece também o time, né? Eu vejo ali um trabalho muito bem sucedido, construído com muito amor, muita experimentação, validação, né? E o principal, aceitação, né, cara? Que eu acho que esse profissionalismo de vocês, os insights, é que vai trazendo ali para a audiência esse conteúdo de qualidade, né? De identificação, de sentimento de pertencimento, que eu creio que também é isso que o empresário busca. Cara, parabéns pelo trabalho. Pô, muito obrigado. Obrigado, parabéns a toda a equipe, transmita lá um abraço para todo o time. Beleza. Tainara, com você. Antes da gente encerrar, eu gostaria de perguntar para o João, tem alguma dica para deixar para quem está iniciando nesse nicho, algum jovem que se encontra no mesmo momento que o João estava ali no passado? A dica principal que eu tenho para dar é não se importe com o pensamento dos outros em relação ao que você está fazendo. Se você tem certeza de que você está no caminho certo, que você está fazendo ali por um propósito que vai mudar a sua vida, que vai ajudar a sua família e as pessoas próximas a você, ignore o pensamento dos outros quando eles querem questionar sobre por que você está fazendo aquilo. Então, o mais importante é deixar de lado a opinião alheia e fazer o que você acredita sem hesitar, né? Comece e faça até chegar lá que uma hora você chega no sucesso. Acho que é o primeiro principal conselho. Maravilha. Então, José, a gente vai encerrando mais um episódio. Gostaria de convidar você que está aí assistindo, curte esse vídeo, compartilha, manda para aquele seu amigo, para sua vizinha, para sua mãe, para todo mundo que gostaria de assistir esse episódio. Segue a gente nas nossas redes sociais, você encontra a gente lá no Instagram, @MediaHub92 e no canal do YouTube, @MHub92. E dá o like lá no nosso vídeo, tá? É isso aí. Flop, créditos. E eu vou falar, dá o like. Assim. Cara, quase tu me mata de rir quando tu foi apresentar João. O Manuel Gomes. Tu foi apresentar João, tu acabou de apresentar João e me chama João também. João, eu sou José.